Como já é de conhecimento de muitas pessoas, o empresário vice-prefeito de Orleans, José Carlos Librelato Lussa, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor na sua cabeça no dia de ontem, no hospital em Tubarão, ontem, dia 11 de novembro. José Carlos Librelato, vice-prefeito do município de Orleans, reeleito a vice-prefeito para os próximos 4 anos. Uma pessoa muito conhecida. Impressionante as manifestações por Facebook, por e-mails, enfim. Nós vamos agora reproduzir uma entrevista que o médico e irmão de José Carlos Librelato, Arcângelo Librelato, concedeu à Rádio Guarujá de Orleans e que você vai ouvir agora aqui no programa Manhã Tropical da Rádio Cruz de Malta. Arcângelo Librelato, médico e irmão, fez o seguinte resumo desde o início e o que culminou com uma cirurgia que começou ontem às 13 horas e terminou às 19 horas do dia de ontem. Esse é sempre o tipo de notícia que a gente não gosta de dar, né? Mas eu acho que é responsabilidade, nossa responsabilidade da família, pelo aquilo que o Lussa representa para a comunidade de Orleans, pela região. Então é obrigação da gente deixar todos ao par. É a notícia ruim pela doença, mas também a notícia boa pelo sucesso da cirurgia que ele foi submetido. O Lussa, assim, não é novidade para ninguém, ele teve um câncer de pele há uns 3 anos passados, né? E fez o tratamento direitinho e foi considerado praticamente recuperado, curado. Mas essa doença sempre fica aquela expectativa de que ela possa reaparecer. E ele fazia, e na época foi o tratamento no Sírio-Libanês, em São Paulo, com o Dr. Antônio Buzaide, e com certeza a maior autoridade do Brasil em melanoma, que era a doença que o Lussa teve, e uma pessoa respeitada no mundo inteiro. Então ele fez o acompanhamento, fez as orientações, e agora, até no mês de maio, antes de começar a campanha, foram feitos todos os exames de rotina e o Lussa estava absolutamente normal. Começou aquela campanha com a garra, como ele sempre tem, mas no último mês, principalmente, a gente começou a notar algumas coisas e se atribuiu isso de início à preocupação, muita atividade, empresa, política, compromissos demais que pudesse deixar assim. Então, em algumas situações, a gente observava ele em dificuldade para falar alguma palavra, esquecimento, tá? Como por exemplo, o último discurso na praça ali, que ele parou 2, 3 vezes, teve dificuldade de continuar, e eu não estive no Alto Paraná, mas também disse que ocorreu isso, e no oratório que eu estive presente também, não foi aquela conversa, aquele discurso legal que ele costumava. Mas uma outra coisa também, emagreceu um pouquinho, mas todos parece que emagrecem em campanha, porque é o dia inteiro trabalhando, e ele para isso acordava de manhã cedo e ia dormir muito tarde, e o tempo todo ou era na empresa ou era na política. Mas nos últimos dias começou a haver um aumento desse esquecimento, dificuldade de alguma palavra, e às vezes até tomando alguma atitude, assim, alguma conduta que a gente achava estranha. De uns 15 dias para cá, andou batendo o carro na garagem, subindo a calçada, e depois com alguma limitação de movimento do braço direito, dificuldade para trocar o controle da televisão, mexer no celular, e de segunda para terça-feira, esses sintomas, no final de semana ele tinha viajado, esses sintomas aumentaram. Aí a esposa dele falou, e aí foi do aumento disso, então foi resolvido procurar um neurologista, e foi feita a consulta com o neurologista. Na segunda-feira ele pediu uma ressonância e outros exames, e qual foi a surpresa? Na terça-feira de manhã, o Dr. Flávio Spiller da Clinimagem liga para mim, colocando a situação. Olha, tem um tumor na cabeça do Lussa e provavelmente deve ser uma metástase do outro problema que ele teve. Mas isso não é uma coisa definida ainda, mas tem um tumor na cabeça. A partir dali se buscou uma conduta mais adequada, mandamos as imagens lá para o Hospital do Sírio-Libanês, onde ele teve outra vez, e ali entramos em contato com o Dr. Marcos Ghisoni, que estava lá no hospital também, e buscando uma conduta para tomar o mais rápido possível. De quinta para sexta houve uma piora significativa do quadro e a gente resolveu levá-lo a Tubarão. De novo conversei com o Dr. Marcos, o Dr. Michel, que é assistente dele, levamos a Tubarão, houve a internação ali. De início, assim, pelo tratamento, já houve uma melhora sensível, porque o tratamento foi para diminuir esse inchaço, e todos os sintomas não são provocados pelo tumor em si, mas pelo inchaço que acontece ao redor. Então, em 24 horas, assim, ele praticamente voltou ao normal. Aí, sábado de tardezinha, bem de noite, já 10 horas da noite, o Dr. Marcos chegou de Florianópolis, no avião, e chegou ali no hospital, nos chamou lá, fomos conversar. Já tomou decisão, ó, isso é cirúrgico, tem que operar e vamos operar amanhã. O que é que vocês acham? Tomei a decisão, às vezes até contrariando muitas pessoas, a decisão de operar em Tubarão foi minha, até assumo isso. Conversei com o Dr. Marcos também, que acompanhou, o Dr. Marcos aqui, o prefeito, que acompanhou também todo o procedimento. Estivemos lá na cirurgia de tarde, mas digo, a decisão de operar aqui foi praticamente nossa, minha. Muitos querendo levar para São Paulo, mas assim, a capacidade, o reconhecimento do Dr. Marcos Ghisoni como neurocirurgião, em nenhum momento
procedimentos. E eu sempre digo assim, é muito melhor um bom profissional perto de casa, próximo, do que o melhor lá no fim do mundo, onde a gente é mais um. Então fomos atendidos assim, mas olha, de uma maneira que não dá para descrever. O Dr. Marcos, de novo, o prefeito e eu, acompanhamos a cirurgia do início ao fim, junto com o Dr. Marcos Ghisoni, o Dr. Michel foi assistente, o Dr. Benhur anestesista. A cirurgia começou a 1h da tarde e terminou volta de 7 horas da noite, mas assim, um procedimento muito... A palavra para descrever isso é incrível. Como é que a medicina evolui tanto em determinadas coisas para abrir o cérebro da pessoa, ir lá, tudo com microscópio, abrindo, chegar nesse tumor, conseguir tirá-lo todo, inteirinho. Inteiro não, foi tirado em partes, primeiro esvazia, mas quer dizer, tirado todo, limpado toda aquela área ali, com a certeza de que não ficou absolutamente nada, fecha isso tudo de novo e volta tudo ao normal. Então, é a parte da medicina que evoluiu demais, aquilo que depende de um pouco de tecnologia, de habilidade do ser humano, de conhecimento, é muito, assim, dá para dizer assim, que é muito prazeroso ver como é que alguém pode fazer isso. E a gente tem um profissional desse, ele tem que ser muito respeitado e muito admirado. E foi feita a cirurgia, Lúcia foi para a UTI, 10, 11 horas da noite, já estava praticamente consciente, conversando. Hoje de manhã ainda liguei para lá, não conversei com ele, mas conversei com o médico, não, ele está tudo bem. E a evolução deve ser boa, deve sair da UTI hoje, 3, 4 dias de hospital e deve ir para casa. Então, aquilo que aconteceu em relação ao diagnóstico e a cirurgia foi tudo muito rápido, mas também foi tudo muito dentro do esperado, muito sossegado, muito tranquilo. É claro que na quantidade do tratamento ainda existe a dúvida, todos são muito conscientes em dizer que é daquele tumor que ele teve a outra vez. Eu ainda quero acreditar que não, pela segurança. Eu volto a dizer assim, porque se isso acontece, se na época tivesse feito aqui, não é, porque se tivesse levado a São Paulo não teria acontecido isso. Não, nós somos a São Paulo, pegamos o melhor profissional e mesmo assim é possível que a doença tenha voltado. Quero crer que não ainda. Então, por isso, agora a decisão de fazer isso aqui primeiro, mas claro, na continuidade, assim que o Lúcio estiver bem, a gente volta a São Paulo, vamos lá analisar tudo de novo, dentro do Sírio-Libanês, que é com certeza um dos melhor centro de ecologia do Brasil, e o tratamento vai ser bom, e nós temos certeza da recuperação do Lúcio, que ele vai voltar às suas atividades normais. Dr. Arcanjo Librelato lembrou das várias manifestações que a família tem recebido a respeito de José Carlos Librelato. Uma outra coisa importante dizer assim, a gente sentia a manifestação das pessoas, a solidariedade, as pessoas dizendo, olha, nós estamos orando pelo Lúcio, aí força positiva, e aqui até pedir desculpa por aquelas pessoas que eu não pude atender o telefone. Nesses 2, 3 dias era uma incessante as pessoas ligando, então alguns a gente conseguia, outros não, mas sempre a gente mandou as notinhas para a rádio, mas é responsabilidade nossa, eu acho, manter a comunidade informada a respeito da real situação. E em nenhum momento eu acho que as coisas dão mais certo quando a gente fala a verdade. Então ninguém quer esconder absolutamente nada, teve esse problema, foi operado, está bem, nós vamos continuar o tratamento e vai dar tudo certo. Hoje à tarde deve sair da UTI, mas assim, pode ter certeza a comunidade, qualquer informação a gente vai passar para todas as rádios, manter todos bem informados, porque nós temos certeza que a boa informação vai fazer com que essa corrente positiva, essa solidariedade, ela ajude ainda mais para que ele possa se recuperar o mais breve possível. Mas também que isso sirva de um aprendizado para ele, e nós vamos cobrar isso, de que trabalhar tanto não adianta. É importante trabalhar, eu acho que o papel dele na comunidade é importante, mas tem que também dedicar um pouco para o lazer, para o descanso, que com certeza a gente vive bem melhor. Mas isso faz parte e é assim, a gente sempre tem um momento para aprender e eu acho que esse vai ser. Mas vai voltar ao trabalho, vai voltar à política, com certeza, para oferecer o melhor e dar o melhor dele para todos nós. Eles não estão escutando, mas queria agradecer a equipe de médicos lá, foram sensacionais. E o Dr. Marcos também, prefeito aqui de Orleans, que acompanhou todo o processo. Ontem entrou conosco na cirurgia do início, ele até entrou antes, que eu bem no início, desde o anestesista, eu entrei um pouco posterior. Ficamos até o final, ele acompanhando. Então, solidariedade e agradecimento a todos e dizer que é nessa hora que a gente sente a força positiva das pessoas. E por isso vai dar tudo certo e ele vai se recuperar bem. Obrigado e um bom dia a todos.